Bom dia, meus queridos. Vamos fechar esse período aí, esse tópico de cultura, falando sobre essa relação entre cultura, ideologia e dominação social, ou seja, como que a cultura é usada como instrumento de dominação social. Em aulas anteriores, a gente viu que alguns conceitos de cultura, né? Tem 3 slides aqui que falam sobre diversos conceitos de cultura. O que a gente tem que ter em mente é que a cultura vai ser todo conjunto de manifestações de um povo, vestimenta, comida, hábitos, modo de falar. Isso é cultura. E a cultura, ela vai servir primordialmente para nos dar um sentido de ser um indivíduo pertencente a uma determinada comunidade. Uma vez que a cultura, ela vai agir como uma espécie de cimento social, né? A cultura vai fazer com que os indivíduos possam se sentir pertencentes a uma determinada cultura, a uma determinada sociedade, melhor dizendo. A cultura, ela vai ser usada como um meio de garantir a uma determinada classe o domínio sobre outra classe social. E a gente vai ver que alguns pensadores vão estabelecer como que isso se ocorre, né? Cada um com seu ponto de vista. A gente usa a palavra ideologia no nosso dia a dia de maneira corriqueira. Fulano de tal tem determinada ideologia, a gente usa muito ideologia como sinônimo para como alguém pensa determinado assunto. O primeiro pensador que a gente vai analisar vai ser Marx. Marx vai analisar, vai conceituar a ideologia como sendo aquilo que vai permitir que uma determinada parte da sociedade um instrumento, a ferramenta através da qual determinada parte da sociedade vai exercer o seu domínio sobre a outra. Em Marx, a gente vai ver sempre a questão da dicotomia entre a luta de classes, né? No caso da nossa sociedade atual, da sociedade pós-revolução industrial, a questão da luta entre a burguesia e o proletariado. Marx vai fazer uma análise dizendo que a cultura, ela vai ser um reflexo da economia, como uma determinada classe social, no nosso caso, voltando à burguesia, tem o poder econômico, tem em suas mãos os meios de produção, ela vai se apropriar do que é a cultura para exercer o seu domínio sobre o proletariado, né? Quer dizer, a vida material, ela vai ser o reflexo, a cultura vai ser reflexo da vida material que a burguesia deseja impor como sua visão dominante. Outro pensador foi Durkheim. Durkheim, ele tem um pensamento mais conservador, vamos dizer assim. Ele diz que a cultura, ela é um conjunto de ideias pré-existentes, de ideias antigas, e que essas ideias, elas vão permanecer, que não há como você lutar contra essas ideias, não há como você lutar contra essa questão do domínio cultural. Karl Mannheim, ele faz uma análise mais, eu não vou dizer aprofundada que Durkheim, mas ele faz uma análise, na minha visão, mais pertinente, né? Ele diz que a ideologia vai ser a visão do mundo de uma determinada classe social e que essa visão de mundo, ela é imposta a outra classe para que essa classe, ela não tenha meios de subjugar a outra, ou seja, é um meio de você normalizar as diferenças sociais, né? Daí ele falar que as ideologias são sempre conservadoras porque elas expressam o pensamento da classe dominante.
né, como um meio de estabilizar a ordem, né? A gente vai ver a seguir que Gramsci, um pensador italiano, ele vai falar sobre isso. Quando ele fala sobre a questão da estabilização da ordem, ele usa uma expressão chamada violência simbólica, né? Que a cultura vai ser um mecanismo de domínio e controle de uma classe sobre outra classe subjacente. Então, Gramsci ele vai falar que há uma aliança entre todo o poder coercitivo, ou seja, o aparato militar, as polícias, ela vai usar, além disso tudo, as questões culturais para dominar, para domínio de uma classe sobre outra, né? Esse sistema de ideias, né, aos quais muitas vezes impede, entre aspas, de uma determinada classe de estabelecer pensamentos próprios, de exercer a sua própria cultura, é a questão que Gramsci fala sobre a violência simbólica. É aí onde ele fala sobre a questão da violência simbólica. Outro pensador, Pierre Bourdieu, ele vai falar ele continua o pensamento de Gramsci falando sobre a questão da violência simbólica. E aí ele fala sobre a questão da naturalização da história, né? Ele fala que a normatização de aspectos da cultura acabam se tornando verdade. A gente pode traçar um paralelo com essa questão do pensamento de Bourdieu com essa onda de fake news. Esse acesso todo que a gente tem à informação, muitas vezes a gente não transforma isso em conhecimento e acaba tornando aquilo como verdade. E essas verdades, entre aspas, espalhadas pelas redes sociais, elas acabam se tornando uma verdade genuína para uma parcela da população que não indaga o que é dito, que não indaga aquilo que é posto a ela, né? Um filósofo francês chamado Jacques Derrida, ele fala sobre um conceito chamado citacionalidade, onde ele fala que uma mentira repetida inúmeras vezes, ela vai se tornar verdade. Bourdieu vai nos dizer que é primordialmente pela cultura que os dominantes vão garantir o controle ideológico, ou seja, você vai manter a distância entre as classes sociais, porque você normaliza junto à classe social subjugada, junto ao proletariado, junto à classe trabalhadora, você vai fazer com que ele aceite que a sua condição social é uma condição natural, né? Essa questão da imposição natural é uma questão que Bourdieu relaciona à violência simbólica. Nós já estudamos esses dois pensadores, Adorno e Horkheimer, na aula passada, falando sobre a questão da indústria cultural, né? A indústria cultural, ela é um aparato que serve para domínio de uma classe social sobre outra, na medida em que a indústria cultural ela é dominada pela burguesia, ela é dominada pela classe dominante. Assim sendo, ela vai se preocupar em produzir cultura de massa para que a massa, ao consumir essa cultura produzida pela indústria cultural, não obtenha dela elementos para realizar questionamentos sobre a sua realidade social, né? São mero entretenimento, não é dada às classes trabalhadoras, ao proletariado, elementos culturais para que eles possam fazer questionamento sobre essa situação de domínio, né? De serem dominados, né? A cultura de massa, ela não tem preocupação com o gosto estético, né? E também não tem distinção com individualidade, né? Ela segue a lógica do mercado, né? Então nós somos vistos como meros consumidores, né? Não há preocupação com o gosto estético.
assim uma mera preocupação em vender e uma preocupação em que nós possamos consumir aquilo que nos é dado pela grande mídia. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar esses slides para vocês em forma de PowerPoint e vou colocar 2 questõezinhas ao final lá dos slides, tá bem? Qualquer dúvida, por favor, me procurem, façam contato aí pela plataforma, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, com muita saudade de todos vocês.